Boa tarde, comunidade de São José das Missões e a toda a região. Meu nome é Daniel Vargas dos Santos, sou servidor público. Meu cargo sou motorista, hoje atualmente lotado na Secretaria de Educação. Estou gravando esse vídeo com o objetivo principal de falar sobre o regime fascista que o poder público de São José das Missões está praticando sobre a grande maioria do funcionalismo público desta cidade. Primeiramente, vou falar sobre a lei de número 1128/2022, Lei de Reestruturação Salarial. Essa lei refere-se à extinção salarial de alguns cargos, com o uso dos padrões 1, 2 e 3. Passando a existir apenas o padrão 4 em diante. Porém, de forma estranha e incoerente, e sem o conhecimento de alguns vereadores, junto com a apropriação da lei, aprovaram o aumento de padrões de alguns cargos apenas. Aumentos absurdos de 39% a 109%. Este aumento beneficiou apenas alguns servidores. Os padrões mudaram da seguinte forma: cargo de agente administrativo, do padrão 8 para o padrão 11, salário de R$ 1.963,76 para R$ 3.807,40, aumento de 93%, cargo agente administrativo. Cargo de assistente social, do padrão 9 para o 10. Salário, R$ 1.754, com 95 para R$ 2.443,70, aumento de 39%. Este é o cargo de assistente social. Cargo de auxiliar administrativo, do padrão 7 para o 10, salário de R$ 1.491, com 47 para 2.443,70, aumento de 63%. Cargo auxiliar administrativo. Cargo de psicóloga, do padrão 9 para o 10, salário R$ 1.754,25 para R$ 2.442,70, aumento de... Cargo de psicóloga, do padrão 9 para o 10, salário de R$ 1.754,25 para R$ 2.442,70, aumento de 39%. Cargo técnico de informática, do padrão 10 para o 12, salário de R$ 2.441 para R$ 4.728,15, aumento de 93%. Técnico de informática. Cargo de telefonista, padrão 3 para o 10, salário de R$ 1.213,5 para R$ 2.538,27, aumento de 109%, cargo esse de ensino fundamental. Todas essas informações estão disponíveis no site da Transparência. Com essas informações obtidas que tivemos sobre esses aumentos, gerou uma revolta, uma indignação da grande parte dos servidores. E aí nós resolvemos reivindicar nossos direitos também. Tentamos por 2 vezes ou mais uma conversa com a administração e não fomos recebidos. Chegamos a fazer um ofício, também não foi aceito. Então um dia fomos por conta própria lá, eu e mais 3 servidores da Secretaria de Educação, conversar com o administrador. E o nosso gestor público nos recebeu, no começo, com uma conversa até amigável, porém ele justificou que nós não se encaixaria no padrão de aumento por não ter estudo. Aonde eu questionei ele, que 10 desses cargos, 1 é ensino fundamental e foi com o aumento mais absurdo de 109%. Então ele nos chamou de barraqueiro, que ele gostava de conversar para resolver e nós estávamos criando um barraco. E não é verdade, a gente estava tentando conversar, a gente procurou ele. Aí que tivemos a iniciativa de procurar a mídia, para buscar apoio e divulgar essa situação.
para que abrisse os olhos de mais povo, de mais gente, e nós assim conseguisse, ao menos, ter o mínimo de atenção. Quando eu acho que não justifica a maneira com que ele falou para nós que a gente não teria estudo para reivindicar os aumentos, pela questão que ele deu aumento, um aumento absurdo para cargo de nível ensino fundamental. Então a gente não saiu satisfeito. Também outra colocação que não ficou bem foi que nós somos barraqueiros, a gente não está fazendo barraco, a gente está apenas reivindicando, procurando defender nosso direito, e a gente tentou conversar com ele. Nós só procuramos a mídia depois que não fomos recebidos, que não tivemos atenção. Então, esclarecendo que não justifica a maneira como somos tratados. Porém, nós criamos um grupo com a finalidade de mostrar nosso descontentamento, o descaso com a situação que foi tratado alguns servidores, ou a maioria dos servidores, porque alguns foram beneficiados. Foi uma injustiça que fizeram com a grande parte dos servidores, dando aumento para a minoria e a maioria não ganhando nada, uns até um aumento humilhante de R$1,49, caso dos motoristas que foram beneficiados com esse aumento de R$1,49. Porém, no caminho perdemos boa parte dos nossos colegas, mas menos em pequena quantidade nós continuamos a reivindicar e estamos reivindicando. Por isso estamos divulgando na mídia, tentando buscar apoio, tentando buscar quem nos defenda para continuar e conseguir nosso objetivo, que é o reajuste para todos, direitos iguais a todos. E assim nós continuamos na batalha, até ter uma resposta positiva. Esclarecer uma situação, quando a gente não se encaixa nesse sistema que é imposto para nós somos postos de lado, somos castigados e vamos parar no cantinho do pensamento, porque não concordamos com certas atitudes e não podemos reivindicar. Porém, eu quero deixar bem claro que eu reivindico e eu falo, porque quando eu vou votar, eu escolho melhor a pessoa que mais me represente, que mais feche com o meu sentimento do que eu penso, que tem uma linha de raciocínio comigo. E quando ela não cumpre ou sai do eixo, eu cobro. Eu não faço acordo para votar, eu não vendo meu voto. E por isso eu tenho voz, eu tenho direito de falar. Você não dever nada para ninguém, você pode cobrar. Você pode reclamar. E como diz o nosso vereador Loidemar Schultz, não faço parte desse sistema que usa de acordos para diminuir os mais fracos, perseguindo, até mesmo fazendo com que servidores peçam demissão por não suportar a opressão. Nós temos aqui, em 2 anos e 3 meses não finalizado, mais de 8 servidores que abandonaram o concurso porque não suportaram mais viver na opressão. Porque não suportaram trabalhar 30 dias e no final do mês não ter dinheiro para pagar o aluguel, não ter dinheiro para dar uma vida digna para os filhos. Tiveram que abandonar um sonho de ser concursado, de estabilidade. Então eu venho aqui e peço que seja olhado para essas classes, que seja tomada uma atitude que nos beneficie, que nos valorize, porque assim tudo vai dar certo, tudo vai funcionar e vai melhorar a cada dia. Bom, pessoal, então, seguindo aqui, estamos diante de uma administração que não nos valoriza. Não valoriza os cargos de motorista, operadores, garis, operários, serventes, vigilantes, técnico de enfermagem, professores e monitores. São alguns cargos que não são vistos com bons olhos. A verdade é essa. São alguns cargos que são menosprezados. A gente não tem ninguém que nos defenda, a gente não tem ninguém que nos puxe. E quando a gente vai reivindicar alguma coisa, tentar, a gente é tratado disso, é tratado de barraqueiro, a gente é castigado, é punido, né? As punições acontecem, nós sabemos o que está acontecendo.
entendeu? E não acontece mais, porque graças a Deus hoje a gente tem o auxílio da internet, nós temos o auxílio do celular, a gente pode gravar, a gente pode mostrar, nós temos como provar as coisas. Mas assim mesmo elas acontecem. Elas acontecem e são... né? E eu quero dizer assim, ó, não se abalem, não se calem, não deixem ser punidos. Se você sentir que estão sendo punidos, que estão sendo perseguidos, fale, vamos levar adiante, vamos divulgar, vamos denunciar, porque daí as coisas vão mudar. Vão mudar. Infelizmente, muita coisa aqui acontece porque a gente elege pessoas incapazes, pessoas despreparadas para fazer as funções, para assumir os cargos que são lhe dados. A gente elege aí os nossos fiscais do Poder Legislativo, que na verdade deviam fiscalizar o poder público, e não fiscalizam nada. Estão lá para aprovar esses absurdos, estão lá para fazer assim depois, eu não li, eu não sabia. Chegou na segunda-feira, às 6 da tarde, e a terça nós votamos. Caramba, você tem 30 dias, cara, para pedir. O teu trabalho é 30 dias. E você vai lá e aprova uma lei que beneficia 15 servidores e prejudica o restante dos funcionários. E vem dizer que não leu, que não teve tempo de ler. Então, se você não tem tempo de ler, não tem tempo de ver o que tu vai aprovar, você abandona o cargo, desista. Diz, eu não tenho condição de ser um fiscal do Poder Legislativo. Eu não tenho condição de ser um vereador, eu não tenho condição de ler. Então, retornando aqui ao nossa conversa, parece que para os ajustes salariais nos tornam invisíveis e também não podemos reivindicar nossos direitos. Por isso decidimos relatar essa situação na mídia, para que assim divulgar de forma mais abrangente, mais pessoas sabendo, tirando da comunidade São José das Missões e expandindo para mais lugares, para mais pessoas saberem o que acontece aqui. Assim, tiver o mínimo de atenção do Ministério Público e também do Tribunal de Contas, para que investigue o caso e possamos ter um posicionamento para os servidores públicos e toda a comunidade de São José das Missões. Quem sabe assim diminua a perseguição a servidores, acabe os castigos, acabe os desvios de funções gratificadas. Que cada um exerça o cargo para qual ele foi concursado, para qual ele prestou concurso. Chega de você prestar concurso para gari e virar operador. Chega de você ser operador e virar motorista. Chega de você ser monitor e trabalhar em outro setor. Você tem capacidade para ser monitor, você prestou concurso para ser monitor. Trabalha como monitor, faça um bom trabalho lá. E o poder público que valorize você, que dê o teu aumento merecido, que te valorize o teu cargo, a tua profissão. Não precisa você pegar o lugar de alguém. Não precisa você, operador, ter que sair de operador para motorista, tirar o lugar do motorista. Entendeu? Cargos de confiança são contratados para cargos de chefia, assumam os cargos de chefia. Simples. Não tirem o lugar de um pai de família, de uma pessoa que precisa sustentar a família e que fica sem opção por causa disso, por conta disso. Então, por favor, que acabe esses cargos, que um dia exista uma lei, que a justiça torne isso visível, que não possa mais ser feito isso. Isso ficou claro, é para beneficiar meia dúzia, enquanto o resto só toma ferro, só toma ferro. Um exemplo, quando uma pessoa está em desvio de função, para finalizar, em nome dos servidores,
Eu gostaria que a atual administração, junto com o secretário de administração e o Poder Legislativo, esclareçam e expliquem aos servidores, à população, sobre esses aumentos absurdos. Pois desses servidores que foram beneficiados, 10 servidores têm ligação direta, parental ou política com a atual administração. E isso ficou meio nebuloso, né? Ficou meio obscuro. Eu acho que deve ter uma justificativa para isso. Então esperamos que eles venham, procurem a mídia, que nos chamem, que nos expliquem, porque nós estamos esperando e nós não vamos desistir, senão vai ser apagado. A gente vai bater em cima disso até que sair uma resposta positiva. Também estamos cientes que podemos sofrer possíveis punições, porque nós não precisamos aceitar, nós podemos ser punidos, mas aceitar nós não precisamos. Então, aceitar vai de cada um. Ao expor esse assunto. Mas deixar bem claro que sejam elas qual for, nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar. Meu nome é Juliana, sou técnica de enfermagem há mais ou menos uns 16 anos e funcionária pública. Tá aí, Dani, tudo bem? Bem, Mas, homem, eu até não queria abrir a boca para falar sobre esse assunto, sabe? Porque a gente fica meio, já saí daí meio excluído, sabe? Porque, na verdade, assim, ele é o que ele é, o prefeito é o que ele é. Ele é um colono, né, cara? Tu sabe que ele não tem cultura para ser um prefeito. Ele é um colono. Sobre o que ele faz com o povo, que eu comigo, ele saí meio excluído daí. Porque ele sabendo que eu era funcionário há 20 e poucos anos, 9 anos de motorista, me pegaram e eu simplesmente, me jogaram lá num banco e deixaram lá meio atiradão, sabe? Que só me botaram barrer rua e... Porque sabe que eu convivi aí durante esses 20 e poucos anos, Dani, eu convivi com vários prefeitos aí, né? Adversário, companheiro, e a gente sempre foi valorizado. Então, eu acredito que eu não fui um funcionário, não sou dos melhores funcionários, mas também não era dos piores, né, cara? Para fazer o que fizeram para mim, me pegar e me jogar lá só para me dar uma vassoura para me juntar lixo e varrer rua. Então, eu acho assim que, na verdade, eu penso assim, eu fico pensando assim nas pessoas que depositaram a confiança num louco desse, cara. Que se aí só serve mesmo para ser um colono, porque para prefeito, para mim, ele não serve. Porque para mim eu não foi administrador. Porque uma pessoa que pega um funcionário e faz o tipo que ele fez, eu falei para ele, olha, preciso tu me dê uma mão. Eu quero sair da prefeitura e... Igual ao que muitos tiveram. Venho me perguntar também sobre esses meninos que trabalham limpando a nossa cidade, deixando bonito, de sol a sol, chuva, recolhendo os nossos lixos, as nossas serventes, aos nossos queridos motoristas, tanto da saúde como da educação. Da saúde, aqueles que não têm horário, que também não têm final de semana, que não têm noites. Porque nós somos uma equipe aonde a gente se ajuda muito. A nossa saúde... Eu queria que ele me desse, sabe, me desse aquela carta lá, né? Mas dão para os outros lá. Mas ele, capaz, eu disse, eu tenho direito nisso aí. Ele disse, se você quiser sair, aí saia. Eu não tenho nada para ter. Questionando então, a parte desses daí a gente pegou e saiu. Eu pedi uma licença para ele, né? Pedi uma licença, mas ele... Porque, na verdade, assim, eu teria direito, teria direito de pedir aquela licença. Eu tinha direito de ter todo o meu direito, mas ele achou que não. Ele só falou para mim assim, não, se tu acha que não tá bom, aí pega e saia. Mas como eu nunca abri a boca para nada, e sabe? Na verdade, que eu nunca fui estar discutindo com ninguém. A gente vem no final de semana, a gente vem em dias de chuva, prestando socorro, o que mantém as nossas estradas boas. Aí, esses ganharam R$1,49 de aumento, aonde teve alguns funcionários que chegaram a ganhar 109% Ô, Dani,
de aumento salarial. Eu, na verdade, sim, ó, eu não quero falar mal do homem. Salário. Mas para tu ver a competência do cara, porque eu, na verdade, eu trabalhei aí 9 anos de motorista de ônibus, então, tinha os cursos, tinha curso de transporte escolar e coletivo, fiz aqueles cursos de primeiro socorro, e o que necessitava, né, a gente fez para ter um bom trabalho, né, para a gente desempenhar um bom trabalho com segurança. E o cara, tu me veja a inteligência do cara, pegar um piá que nunca na vida soube o que foi dirigir um carro, largar a responsabilidade de criança, larga nas mãos do piá que só tinha um carrinho ali para fazer o dia a dia dele com a mulher dele, né? E daí para trocar, botar no transporte escolar. Então tu vê como o cara é sem noção, o cara não tem noção de nada, sabe? O que é as coisas. Então para ele a experiência, como funcionário com experiência, para ele não valia nada. Valia o lado dele e pronto, né? Politicamente, quem votou para ele, fez a campanha para ele, é o que valia. Ele não olhava para o bem-estar, a segurança dos alunos, né? Ele olhou para o companheirismo e pronto. Simplesmente me deu o pé na bunda e disse assim, ó, vai procurar teu lugar, né? Como adversário. É isso aí, mas a gente não quer se incomodar, né? Mas falar a verdade é a verdade. Que ele correria o risco de ter que devolver esse dinheiro. Passado algum tempo, novamente, mudanças de padrões ocorreram em nosso município, sendo que alguns passaram de 100%, e a enfermagem, nem R$1. Sou Ederson Jesse Gramps, sou motorista da saúde há mais de 9 anos. Na nossa profissão temos hora para sair, não temos hora para retornar para casa. E após essa mudança de padrões, fui perguntar para o senhor prefeito por que alguns receberam 1,49 de aumentos e outros receberam mais de 100% Cara, de eu aumento. resolvi sair da A prefeitura resposta dele foi o seguinte: se não tiver primeiro que contente, era peda eu e para outros sair. dois do meu cargo, porque outro já tinha pedido as contas. E eu ganhava, até um tempo atrás, 966, quando o salário mínimo era 1.100 alguma coisa. Isso com o IP cancelado. E sendo que esses outros dois estavam ganhando 120 horas extras em cima do salário deles. Eles ganhavam R$700 a mais que eu. E exercendo a mesma função. Aí, que motivação que dá para trabalhar. Fato parecido ter acontecido em São José das Missões. Somente alguns funcionários foram beneficiados com a mudança de padrão. Queremos igualdade para todos. Estamos unidos por direitos iguais a todos. Estamos unidos para reivindicar... Tinha gente que não trabalhava e ganhava hora extra, tinha gente que trabalhava e não ganhava. É escolhido a dedo quem eles querem pagar ou quem eles não querem. Não faz sentido trabalhar, não nessa prefeitura de São José.